Você já pensou como era ser um pastor nos tempos da Bíblia? Não era nada parecido com o que imaginamos hoje. Ser pastor era uma grande aventura. Era acordar bem cedo, quando o sol ainda nem tinha nascido. O cheiro de grama molhada no ar e o som das ovelhas eram o começo de cada dia. Mas olha só que interessante. Muitos heróis da Bíblia começaram como pastores. Lembra do Davi, aquele que lutou contra o gigante? Ele cuidava de ovelhas antes de se tornar rei. E Moisés? Também era pastor quando Deus falou com ele pela primeira vez. Por que será que os pastores eram tão importantes na Bíblia? O que podemos aprender com eles hoje em dia? Neste vídeo vamos descobrir juntos como os pastores protegiam suas ovelhas de animais perigosos. O que as ovelhas podem nos ensinar sobre cuidar uns dos outros. Porque Jesus gostava de se chamar de bom pastor. Vamos viajar pelas colinas verdes, onde Davi cuidava de suas ovelhas, e pelos desertos quentes, onde Moisés andava com seu rebanho. Preparem-se para uma história cheia de aventuras, perigos e lições que ainda fazem sentido hoje. Venha com a gente nessa viagem ao passado. Vamos aprender como era a vida de um pastor e por que isso era tão importante. Segura firme no seu cajado imaginário, porque a jornada do pastor está começando agora. Vamos imaginar como era um dia comum na vida de um pastor nos tempos bíblicos. Preparem-se, porque não era nada fácil. O dia começava antes mesmo do sol nascer. O pastor acordava e a primeira coisa que fazia era contar suas ovelhas, uma por uma, para ter certeza de que nenhuma tinha se perdido durante a noite. Depois, era hora de levar o rebanho para pastar. Mas não pense que era só abrir um portão e deixar as ovelhas soltas. O pastor tinha que conhecer muito bem a região. Ele precisava saber onde encontrar a melhor grama e água limpa para suas ovelhas. Durante o dia, o trabalho não parava. O pastor ficava sempre alerta, olhando para todos os lados. Por quê? Bem, havia muitos perigos. Lobos e leões que podiam atacar as ovelhas, ladrões que tentavam roubar animais, buracos e penhascos onde as ovelhas podiam cair. O pastor usava um cajado, que era como um bastão grande. Com ele, podia afastar animais perigosos e ajudar ovelhas que ficavam presas em buracos. Às vezes, uma ovelha teimosa se afastava do grupo. Aí, o pastor tinha que ir atrás dela, mesmo que fosse longe e perigoso. Cada ovelha era importante. Quando o sol ficava muito quente, o pastor levava as ovelhas para descansar na sombra. Era também a hora de ele comer um pouco e beber água. À tarde, era hora de voltar para casa. O pastor guiava as ovelhas de volta, sempre contando para ter certeza de que nenhuma tinha se perdido. À noite, o trabalho continuava. O pastor ficava acordado, vigiando o rebanho. Ele acendia uma fogueira para espantar animais selvagens e dar calor às ovelhas. Ufa! Ser pastor era um trabalho duro, que não parava nunca. Mas os pastores amavam suas ovelhas e faziam tudo isso com alegria. Na próxima parte vamos ver como esse trabalho duro ensinou grandes lições aos pastores. Lições que fizeram deles líderes importantes na história da Bíblia. Vocês pensam que cuidar de ovelhas era fácil? Que nada! Os pastores da Bíblia eram verdadeiros super-heróis disfarçados. Vamos descobrir algumas das habilidades incríveis que eles tinham. Olhos de águia. Os pastores precisavam enxergar longe para ver perigos chegando. Eles conseguiam avistar um lobo de longe ou uma ovelha perdida no meio das rochas. Ouvidos supersônicos. Cada ovelha tinha um som diferente. Os pastores conheciam suas ovelhas pelo barulho que faziam. Incrível, né? Força de gigante. Carregar uma ovelha ferida nas costas. Sem problema para um pastor. Eles eram fortes como touros. Coração de leão. Enfrentar animais ferozes para proteger o rebanho era parte do trabalho. Davi até lutou contra um leão e um urso. Mente de estrategista. Os pastores tinham que planejar rotas seguras, encontrar os melhores pastos e água. Eram como generais guiando um exército, só que de ovelhas. Mãos de médico.
Ovelha machucada, o pastor sabia como cuidar. Eles eram médicos de emergência para seus animais. Paciência de santo. Ovelhas são teimosas, sabia? Os pastores precisavam de muita calma para lidar com elas todos os dias. Voz de comando. Com um simples chamado, o pastor podia guiar todo o rebanho. As ovelhas conheciam e confiavam na voz dele. Habilidade com a funda. Lembram da história de Davi e Golias? Pastores eram especialistas em usar fundas para espantar predadores. Conhecimento da natureza. Eles sabiam ler as estrelas, prever o tempo e encontrar água no deserto. Eram como GPS humanos. Essas habilidades não eram só para cuidar de ovelhas. Elas preparavam os pastores para serem grandes líderes. Pensa só, guiar um rebanho não é tão diferente de liderar um povo, é? No próximo bloco, vamos ver como essas habilidades de pastor ajudaram alguns deles a se tornarem reis, profetas e líderes importantes. Fiquem ligados. Imaginem só, um jovem pastor com cheiro de ovelha e mãos calejadas se tornando o maior rei de Israel. Parece loucura, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu com Davi. Lá estava ele, cuidando das ovelhas de seu pai, nas colinas de Belém. Dia após dia, enfrentava o sol escaldante, noites frias e animais ferozes. Quem diria que essas experiências o preparariam para enfrentar um gigante? Quando Golias desafiou o exército de Israel, todos tremeram de medo. Todos, menos Davi. Com a coragem que aprendeu protegendo suas ovelhas de leões e ursos, ele enfrentou o gigante. E sabem qual foi sua arma secreta? A mesma funda que usava para espantar predadores do seu rebanho. Mas Davi não foi o único a trocar o cajado de pastor por um papel de herói. Lembram de Moisés? Ele fugiu do Egito e se tornou pastor no deserto de Midian. Quem poderia imaginar que, enquanto cuidava de ovelhas teimosas, ele estava se preparando para liderar um povo inteiro? Um dia, enquanto guiava seu rebanho, Moisés viu algo incrível, uma sarça que ardia sem se consumir. Foi ali, com os pés descalços na areia quente do deserto, que ele recebeu o chamado para se tornar o libertador de Israel. E não podemos esquecer dos pastores de Belém. Eram pessoas simples, acostumadas com a solidão das noites estreladas. Mas numa noite especial, o céu se encheu de anjos anunciando o nascimento de Jesus. De repente, esses humildes pastores se tornaram os primeiros mensageiros da maior notícia de todos os tempos. Essas histórias nos mostram algo incrível. Deus tem um jeito especial de escolher heróis. Ele não olha para títulos importantes ou roupas elegantes. Ele vê o coração de pessoas simples, que aprenderam lições valiosas, cuidando de suas ovelhas. É como se o trabalho de pastor fosse uma escola de heróis. Nas colinas e vales, enfrentando perigos e cuidando de animais indefesos, esses homens e mulheres desenvolveram coragem, compaixão e liderança. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno ou insignificante, lembre-se dessas histórias. Quem sabe que grandes aventuras esperam por você. Afinal, se Deus pode transformar pastores em reis e libertadores, imagine o que Ele pode fazer com cada um de nós. Imagine a cena. Jesus, rodeado por uma multidão curiosa, olha para o horizonte e vê um pastor guiando suas ovelhas. Um sorriso se abre em seu rosto e ele diz: "Eu sou o bom pastor." Mas por que, de todas as imagens possíveis, Jesus escolheu se comparar a um pastor? Ele poderia ter dito que era um grande rei, um sábio professor ou um poderoso guerreiro, mas não, ele escolheu ser conhecido como um pastor. Para entender isso, precisamos mergulhar no coração da Palestina antiga. Naquelas terras áridas, onde o perigo espreitava a cada esquina, o pastor era mais que um simples cuidador de ovelhas. Ele era um protetor, um guia, alguém que dava a própria vida por seu rebanho. Jesus sabia que as pessoas entendiam bem o que significava ser um bom pastor.
Elas conheciam as noites frias que o pastor passava acordado, os perigos que enfrentava, o cuidado que tinha com cada ovelha. Ao se chamar de bom pastor, Jesus estava dizendo: é assim que eu amo vocês, é assim que eu cuido de vocês. Ele contou histórias que tocavam o coração das pessoas. Falou de um pastor que deixou 99 ovelhas seguras para procurar uma única que estava perdida. Quem faria isso? Apenas alguém que amasse profundamente cada uma de suas ovelhas. E não era só sobre cuidado e proteção. Jesus falava de conhecer suas ovelhas pelo nome, de guiá-las para águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele estava dizendo: eu conheço você, eu sei do que você precisa, eu quero levar você para lugares de paz e abundância. Mas Jesus levou essa imagem ainda mais longe. Ele disse que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e foi exatamente isso que ele fez. Quando Jesus falou sobre ser o bom pastor, ele estava prometendo um amor tão profundo que estava disposto a sacrificar tudo por aqueles que o seguiam. É uma imagem poderosa, não é? Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos perdidos, sozinhos ou em perigo, Jesus se apresenta como alguém que está sempre lá, sempre cuidando, sempre protegendo. E o mais incrível, esse convite para ser parte do seu rebanho ainda está de pé. Jesus, o bom pastor, ainda está chamando. Ele ainda está dizendo: venha, eu conheço você pelo nome, eu vou guiar você, eu vou cuidar de você. Essa ideia de ser um bom pastor não é apenas uma bela metáfora. É um chamado para cada um de nós, uma inspiração para como podemos viver e liderar em nossas próprias vidas, cuidando uns dos outros com o mesmo amor e dedicação de um verdadeiro pastor. O mundo mudou muito desde os tempos bíblicos, não é mesmo? Hoje, a maioria de nós não precisa se preocupar com lobos atacando nosso rebanho ou com encontrar pastos verdejantes. Mas, acredite ou não, as lições dos antigos pastores ainda têm muito a nos ensinar. Pense nisso, como seria se tratássemos as pessoas ao nosso redor com o mesmo cuidado que um pastor tem com suas ovelhas. Imagine um chefe que conhece cada funcionário pelo nome, que se preocupa genuinamente com o bem-estar de cada um. Ou um professor que busca incansavelmente o aluno que está ficando para trás, assim como o pastor procura a ovelha perdida. A vida de um pastor nos ensina sobre responsabilidade. Não importa se está chovendo, se faz frio ou calor, o pastor está lá, cuidando. Ele não tira folga quando as coisas ficam difíceis. Que diferença faria se aplicássemos essa mesma dedicação em nossos relacionamentos, nossos trabalhos, nossas comunidades? Os pastores também nos ensinam sobre coragem. Enfrentar um predador para proteger o rebanho exige uma bravura tremenda. No nosso dia a dia, talvez não tenhamos que lutar contra leões, mas enfrentamos outros tipos de desafios. Defender alguém que está sendo tratado injustamente, falar a verdade, mesmo quando é difícil, isso é coragem de pastor em ação. Há também uma lição poderosa sobre conhecer aqueles que estão sob nossos cuidados. O pastor conhecia cada ovelha, suas peculiaridades, suas necessidades. Em um mundo cada vez mais digital e impessoal, que tal fazermos um esforço extra para realmente conhecer as pessoas ao nosso redor, ouvir suas histórias, entender suas lutas, celebrar suas vitórias? E não podemos esquecer da humildade. O pastor não se colocava acima das ovelhas. Ele vivia entre elas, cheirava como elas, enfrentava os mesmos perigos. Líderes verdadeiros não se isolam em torres de marfim. Eles estão no meio da ação, compartilhando as dificuldades e as alegrias de suas equipes. Por fim, a vida do pastor nos lembra da importância do descanso e da renovação. Mesmo o pastor mais dedicado sabia a importância de levar o rebanho para águas tranquilas, para momentos de paz e restauração. Em nossa cultura agitada, precisamos redescobrir o valor do descanso.
não apenas para nós, mas para aqueles que dependem de nós. Essas lições dos pastores antigos não são relíquias do passado, são ferramentas poderosas para navegar os desafios do mundo moderno. Elas nos chamam para uma vida de propósito, cuidado e conexão genuína com os outros. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado com as responsabilidades da vida, lembre-se do pastor. Com paciência, coragem e amor, ele guiava seu rebanho através de vales escuros e montanhas íngremes. E você também pode fazer isso, um passo de cada vez, cuidando daqueles que foram confiados a você. Vamos dar um salto no tempo e imaginar como as lições dos pastores antigos podem revolucionar nosso mundo atual. Pense em como seria se cada líder, cada pai e mãe, cada amigo agisse como um bom pastor. Nas empresas, veríamos chefes que não só visam lucros, mas se importam genuinamente com o bem-estar de seus funcionários. Imaginem um ambiente de trabalho onde todos se sentem valorizados, onde o líder conhece as forças e fraquezas de cada membro da equipe e os ajuda a crescer. Não seria incrível? Nas escolas, teríamos professores que vão além de ensinar matérias. Eles seriam mentores, guiando cada aluno com paciência e dedicação. Aquele estudante que está lutando, o professor pastor não desistiria dele, mas buscaria maneiras criativas de ajudá-lo a aprender. Em nossas comunidades, poderíamos ver vizinhos cuidando uns dos outros como um pastor cuida de seu rebanho. Imaginem ruas onde ninguém se sente sozinho ou esquecido, onde as pessoas se unem para superar desafios juntas. E que tal em nossas famílias? Pais que guiam seus filhos com amor e firmeza, como um pastor guia suas ovelhas. Irmãos que se protegem mutuamente, enfrentando juntos os lobos da vida. Mas não para por aí. O espírito do pastor pode transformar até mesmo como lidamos com problemas globais. Líderes mundiais que priorizam o cuidado com os mais vulneráveis, que buscam pastos verdes para todos, não apenas para alguns privilegiados. E você? Sim, você que está assistindo agora, já pensou que também pode ser um pastor na sua própria vida? Talvez você não tenha um rebanho de ovelhas, mas tem amigos, familiares, colegas, pessoas que olham para você em busca de orientação, apoio e amor. Ser um pastor hoje pode significar ouvir um amigo que está passando por dificuldades, sem julgar. Pode ser oferecer um ombro para alguém chorar, ou uma palavra de encorajamento para quem está desanimado. O mundo precisa desesperadamente de mais pastores, pessoas que se importam, que protegem, que guiam com sabedoria e amor. E a boa notícia, você pode ser essa pessoa. Então, que tal começar hoje? Olhe ao seu redor. Quem são as ovelhas na sua vida que precisam de cuidado? Como você pode ser um bom pastor para elas? Lembre-se, cada pequeno ato de cuidado, cada momento de atenção genuína, cada gesto de proteção e orientação, tudo isso ecoa a antiga e nobre tradição dos pastores. E quem sabe, suas ações podem inspirar outros a fazerem o mesmo, criando uma onda de compaixão e cuidado que pode literalmente mudar o mundo. O legado do pastor está vivo, está em nossas mãos agora. Vamos honrá-lo e levá-lo adiante? E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo dos pastores bíblicos. Mas, na verdade, esta é apenas a primeira parte de uma aventura muito maior. Vimos como aqueles simples cuidadores de ovelhas carregavam uma sabedoria profunda, uma coragem inabalável e um amor incondicional por seu rebanho. Descobrimos que grandes líderes como Davi e Moisés começaram suas jornadas nos campos, aprendendo lições valiosas que os prepararam para mudar o mundo. Aprendemos porque Jesus amava tanto a imagem do bom pastor e como isso reflete o amor e o cuidado que ele tem por cada um de nós. E mais importante, vimos como essas lições antigas podem transformar nossas vidas e nosso mundo hoje. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando.
com você. Imagine o impacto que poderíamos ter se cada um de nós decidisse viver como um bom pastor em nossa própria esfera de influência. Se tratássemos as pessoas ao nosso redor com o mesmo cuidado, dedicação e amor que um pastor tem por suas ovelhas. Então, aqui vai um desafio para você. Escolha uma lição dos pastores antigos e coloque em prática esta semana. Pode ser ouvir alguém com atenção total, proteger alguém que está vulnerável ou guiar alguém que está perdido. E não guarde essa experiência só para você. Compartilhe nos comentários como foi para você ser um pastor moderno. Suas histórias podem inspirar outros a fazerem o mesmo. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer mais conteúdos que trazem a sabedoria antiga para os dias de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e família. Quem sabe quantos pastores podemos inspirar por aí? Lembre-se, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de cuidar, de guiar, de proteger. Você pode ser o bom pastor que alguém está precisando hoje. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, o mundo precisa de mais pastores como você.